Olá, como estamos? Tudo bem? Então, hoje voltamos com uma deusa, uma das minhas preferidas, mais uma. O nome dela é Oiá, ou Yansan, que muitas conhecem como Yansan. Vamos conhecer um pouquinho da história delas, não sei se dá para vocês verem. Agora sim. Yansan, ou Oiá, é uma deusa guerreira, deusa dos ventos, das tempestades, da morte e do renascimento, da independência feminina, da força feminina, da liberdade e da intensidade. Achei interessante quando eu fui estudar sobre ela para trazer para cá, porque eu conheço, né, e gosto muito da carta dela do Oráculo da Deusa, mas quando eu fui estudar sobre ela, uma das denominações ela pode ser brisa leve ou temporal. Hum. Mitologia africana, o culto da Yansan, da deusa Yansan, nasceu na Nigéria. O nome dela significa Mãe do Entardecer. Na Igreja Católica, ela é conhecida como Santa Bárbara. Depois eu trago um pouquinho a história de Santa Bárbara também, para vocês conhecerem e se identificarem. Mulheres que se identificam com Yansan Oiá, deusa Oiá. São mulheres com muita coragem, com muita força, determinação. Essa mulher forte que a gente vê, essa deusa forte que a gente vê, é, vou trazer também os símbolos dela, mas se você tem o olhar com Yansan e Oiá de proteção, de transformação. Então, a simbologia dela traz muito amor, mas também muita guerra no sentido de guerrear o que ela acredita, o que ela é determinada a defender os ideais dela. Os símbolos dela são espada, Erechim, que é o rabo de cavalo, que está relacionado com a transição, né? Depois eu explico melhor por quê, transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, os ventos, as tempestades, com raios e trovões, a borboleta e o chifre de búfalo, que estão relacionados com transformação. Oiá, em Yansan, é a deusa da transformação, principalmente para nós mulheres mulheres que se identificam com ela, que queiram, que estejam precisando de transformação, mudança, essa é a deusa para você invocar, essa é a deusa para você se conectar. Ela traz essa força da natureza, essa tempestade, essa essa braveza, né? Mas no sentido de defender o que você acredita. Tá faltando talvez aí força para você defender o que você acredita. Essa é a Yansan, né? Essa força da natureza, essa força de mulher selvagem, de deusa, que defende os seus ideais. O rito de passagem dela, e por isso ela é conhecida como a deusa que leva para o mundo dos mortos, nasceu num ritual que ela fez para o pai. Então, eu vou ler um pouquinho da história, tá? Esse rito de passagem se chama Axexê, que é mais ou menos quando um filho de santo morre, Oiá e Ansan acompanha esses espíritos até o Orum, que é o mundo espiritual onde estão os orixás. E como nasceu esse ritual? Quando o pai de Oiá faleceu, ela se sentiu muito triste, muito em luto, mas ao mesmo tempo ela também queria homenagear o pai. Então ela sentiu que precisava encontrar uma forma de não somente se conectar no sentido de agradecer, mas também no sentido de prestar uma homenagem ao seu ancestral. Então ela reuniu todos os instrumentos do pai, colocou envolveu em um pano e preparou as suas comidas preferidas. Ela cantou e dançou por 7 dias, e tamanha foi essa força do canto e da dança que começou uma grande ventania, e dessa ventania apareceram alguns caçadores, porque ela está relacionada também à deusa da caça, né, dos caçadores, porque ela é uma guerreira. Na sétima noite, acompanhada pelos caçadores, ela entrou mata adentro
e depositou aos pés de uma árvore sagrada os pertences do seu pai com profunda gratidão e reverência. Olodumaré, o Deus Supremo, antigo e poderoso e onipresente, acompanhou este ato de amor desta filha e ficou emocionado com os gestos de Oiá. E deu a ela, então, o poder de guiar os espíritos no caminho do Orum, o mundo espiritual onde estão os orixás. Nesse culto de Yansan, nasceu num rio muito antigo na Nigéria chamado Oiá. E a outra história também que ela está relacionada, principalmente a essa determinação da mulher e força feminina de defender os seus ideais, é quando ela casou com Ogum e depois ela decidiu se separar de Ogum quando ela se apaixonou por Xangô. E Ogum e Ansan eles eram guerreiros, e eles também forjavam armas de guerra, né? Não é à toa que a espada, essa força, está relacionada a ela. E eles forjavam e usavam armas de guerra. Ogum ensinou Yansan a usar essas armas de guerra. Mas ele era um marido que dava pouca atenção para ela, porque ele era muito focado no trabalho. Um belo dia, Xangô entrou na forja, né, das armas de guerra, de Ogum, para fazer uma encomenda de armas. E ele viu Yansan e ficou apaixonado. E eles se apaixonaram um pelo outro, né? Xangô chamou Yansan de Oiá Iriri. Olha que lindo. Oiá tão linda que não se pode tirar os olhos dela. Ogum, então, sempre concentrado no trabalho, Yansan acabou decidindo fugir com o Xangô. Deixa eu mudar a foto aqui para vocês verem. Foi então que Xangô descobriu, ficou furioso, pegou as suas armas que ele mesmo ensinou ela a lutar e eles fabricavam e procurou eles por toda a parte. Acabou encontrando em Ansan e os dois entraram numa luta, onde os dois se acertaram, se feriram. E as armas de Ogum eram armas especiais que despedaçavam a pessoa. E Ogum acabou derrotado por ela. E aí diz, né, que o homem então aprende que ele não pode segurar o vento, porque ela se transforma em ventania, em tempestade, essa força da natureza. E ela vence. Então, por isso que ela está relacionada com essa força feminina, essa força da independência, essa força da determinação, essa força da mulher guerreira, mas não no sentido de romantizar a guerreira exausta, né? E sim de enaltecer essa mulher decidida que resolve cuidar da própria vida e fazer o que ela entendeu melhor para ela mesma, que ela decidiu ser melhor para ela. A Santa Bárbara, ela entra nessa história como associada, né, a Yansan na Igreja Católica, porque os negros escravizados, quando chegaram no Brasil, eles não podiam praticar a própria religião. Então, eles eram obrigados a praticar o cristianismo. Então, começaram a associar algumas características de alguns santos católicos com algumas características dos orixás, porque assim era uma forma de preservar as suas tradições religiosas, apesar de ser naquele momento de forma velada. Então, Santa Bárbara ficou conhecida como Yansan, porque a história dela é contada que ela tinha uma fé cristã muito forte, mas o pai dela perseguia ela e acabou que um dia um raio matou o pai dela. E aí, por essa questão do raio, eles associaram então a história de Yansan a Santa Bárbara e era uma forma velada de enaltecer Yansan. Eu vou ler para vocês a história não, vou ler para vocês a cartinha do oráculo da deusa. E é bem bonito, quando você estiver se sentindo, precisando de proteção principalmente,
ela está relacionada a essa proteção, inclusive de ataque astral. Qualquer tipo de ataque para mulheres, invoque Yansan, Oiá. E aí eu vou ler, tá? A cartinha do oráculo da deusa. É assim. Oiá vem causando tempestade na sua vida para dizer que é hora de você mudar e que a mudança está montando acampamento no degrau da sua porta. O caminho da totalidade para você agora é abraçar a mudança. Você tem estado ocupada demais, estressada demais para prestar atenção às mudanças necessárias em sua vida e para alimentar a si mesma? Mudança é um conceito que lhe inspira tanto medo que você prefere deixá-la de lado, brincar de esconde-esconde ou simplesmente ignorá-la? Você organizou sua vida com tanta perfeição que não sobrou espaço para desenvolver o seu potencial? Aí ela fala: é hora de mudar, é hora de remover, limpar, varrer. Talvez você esteja no meio de uma mudança. Aí ela coloca aqui na cartinha, né? Entre parênteses, menopausa. E tem a dificuldade em aceitá-la. Resistir à mudança provoca mudanças mais persistentes. Escolher dançar com a mudança significa que você flui com ela. Deixe-se ser instável, prepare-se para crescer. Entre profundamente na dança caótica da mudança e você será ricamente abençoada com incontáveis possibilidades. É hora de fazer algo completamente diferente. Oiá diz que a terra precisa ser revolvida antes que algo possa ser plantado, e que a mudança sempre traz aquilo de que você precisa em seu caminho rumo à totalidade. Olha que lindo. Todas as vezes que eu estava de mudança, eu tirei a cartinha dela. Ela é incrível. Uma deusa que eu amo. Deixa eu ler o resumo, então, para a gente finalizar. Então, ela é a deusa dos ventos, da tempestade, da morte, do renascimento, deusa da força feminina, guerreira da força feminina. Ela pode ser brisa leve ou temporal. Os símbolos são espada, vento, tempestade, raios, trovões, borboletas, chifres de búfalos e erechim. Erechim é um rabo de cavalo que liga, então, esse mundo, já que ela faz essa guiança entre o mundo dos vivos para o mundo dos mortos. É uma deusa corajosa, obstinada, guerreira, associada a essa força feminina. Mulheres que se identificam com ela são alegres, falantes, determinadas, empoderadas e corajosas. Elas não passam despercebidas. O lado sombra, ou de quem está desconectada dela. Mulheres que estão desconectadas, então, dessa força, né, vital, dessa força da natureza. E deixam-se guiar, então, pelo medo. E também são mulheres que tudo fazem uma tempestade, a famosa tempestade num copo d'água, né? Tudo é um evento, tudo é uma situação. Fazem uma tempestade no copo d'água. Então, ela tem uma intensidade destrutiva. São mulheres que na sombra também, em vez de ser empoderadas, são mulheres muito autoritárias, mandonas, controladorazinha. Essa deusa nos faz lembrar, então, a importância de lutar pelos nossos ideais com coragem e determinação e honrar os nossos ancestrais. Yansan é a deusa protetora contra ataques de todo tipo. Ela é uma deusa de proteção, seja astral, físico, espiritual ou mental. E aí eu coloquei a saudação dela, né? Eparrei Oiá, que é a saudação, uma celebração e um pedido de proteção. Então, sempre que você estiver se sentindo atacada, né, de uma forma sugando a sua energia, peça a proteção dela. Se você estiver precisando passar por uma mudança ou você esteja passando por uma mudança, peça a proteção dela. É uma deusa muito forte, é uma força muito bonita. Então, se você está precisando sair da sua zona de conforto, se você está precisando de energia, né, disposição, vitalidade, essa força vital, essa é a deusa que vai trazer essa determinação, essa coragem, essa força. Se conecta com os raios e trovões e com a tempestade boa.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente volta então com o nosso encontro ao vivo. Um beijo!